O sábado foi mudado do sétimo para o primeiro dia da semana? Essa pergunta envolve questões de tamanha importância que não deve ser respondida sem um exame honesto e minucioso. Se o sábado foi transferido do sétimo para o primeiro dia da semana, então deve ser grande impiedade negligenciar esse dia ou usá-lo, mesmo em parte, para propósitos seculares. Por outro lado, se a lei que exige a santificação do sétimo dia da semana ainda permanece em vigor, então negligenciar esse dia é um ato de igual impiedade e expõe o transgressor às mais terríveis consequências. As Escrituras devem conter o relato dessa mudança, caso o sábado tenha sido alterado por autoridade divina. E como o preceito que exige a observância do sétimo dia é claro e positivo, nada menos do que isso deveria satisfazer um inquiridor em relação às reivindicações do primeiro dia. O método comumente adotado pelos defensores da mudança do sábado é o seguinte: 1. Afirmar que os profetas judeus predisseram tal mudança. 2. Alegar que havia uma necessidade da mudança, a fim de comemorar a conclusão da obra da redenção, que foi consumada com a ressurreição de Cristo. Ponto 3, ausente no trecho original. 4. Declarar que nesse dia da semana, Cristo frequentemente se encontrou com seus discípulos após a ressurreição. 5. Afirmar que, a partir desse momento, os apóstolos e os cristãos primitivos passaram a observar religiosamente o primeiro dia da semana, em memória desse evento e como substituto do sábado. 6. Ressaltar que o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, foi o primeiro dia da semana. 7. Que pela expressão Dia do Senhor, Apocalipse 1:10 da manhã, pretendia se referir ao primeiro dia da semana. Como esses são os principais argumentos apresentados em defesa da mudança, eles devem ser devidamente considerados e comparados com a palavra de Deus, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20 da manhã. Vamos examiná-los separadamente. 1. Os profetas predisseram uma mudança do sábado. O primeiro e principal texto citado como prova disso é o Salmo 118:24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esse é o início da análise do primeiro argumento apresentado pelos defensores da mudança do sábado. Isto é obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Para fazer uso deste texto, os pontos principais do argumento são assumidos. Primeiro, assume-se que o fato de Cristo ter se tornado a pedra angular refere-se ao dia de sua ressurreição. Entretanto, não há nenhuma evidência conclusiva de que isso se refira à ressurreição, mais do que ao dia do seu nascimento ou do início de seu ministério público, ou mesmo de sua ascensão final ao céu. Depois, assume-se que o dia mencionado seja um dia natural de 24 horas. Contudo, essa palavra é frequentemente usada para designar um período indefinido de tempo, em especial a era do Evangelho, ver João 8:56 da manhã, e muito provavelmente é usada assim nesse caso. Além disso, assume-se que o dia mencionado seja o primeiro dia da semana, mas não há absolutamente nada no texto que o identifique como tal, mesmo supondo que se refira a um dia literal. Portanto, nenhuma confiança deve ser depositada em conclusões que se baseiam em tais promessas. Às vezes, faz-se referência a Isaías 11:10 da manhã. Naquele dia haverá uma raiz de Jessé, que se levantará como estandarte dos povos. As nações a buscarão, e o seu descanso será glorioso. Esse descanso é interpretado como sendo o sábado, e a expressão naquele dia é entendida como uma indicação de que o sábado seria mudado por Cristo. Mas quem ler os versículos seguintes verá claramente que o descanso mencionado aqui não é o sábado, mas sim aquele tempo em que o Senhor levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. Tal descanso pode muito bem ser chamado de glorioso. Há, no entanto, uma alusão profética que alguns têm, não sem razão, associado à mudança do sábado. Ela se encontra em Daniel 7:25 da manhã, onde, ao descrever o anticristo papal, o profeta declara: Ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo,
e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Os tempos e leis mencionados aqui não podem se referir às ordenanças do ritual mosaico, pois estas foram abolidas com a morte de Cristo, e não seria pecado suprimi-las. Mas, se admitirmos que o Decálogo, com suas leis e tempo de descanso, deveria continuar em vigor por autoridade divina, somos então obrigados a considerar essa passagem como uma alusão ao sábado e ao código moral com o qual ele está conectado. E a história da mudança do sábado, juntamente com as reações de Cristo e os apóstolos, idolatrias e pecados da Igreja Papal, mostra quão literalmente essa profecia foi cumprida. 2. É necessário mudar o sábado para comemorar a conclusão da obra da redenção. Disse que a obra da redenção é maior do que a da criação. Daí derivaria a suposta necessidade de mudar o dia do sábado. Em resposta a isso, observamos que as Escrituras são inteiramente silenciosas quanto à grandeza comparativa dessas duas obras. E, não oferecendo qualquer informação sobre esse ponto, não temos respaldo para basear nossa prática em suposições humanas, negligenciando uma ordem expressa e positiva. Mas, supondo que a obra da redenção seja de fato maior que a da criação, seria necessário por isso comemorá-la em um dia diferente? Ambas as obras foram concebidas pela mesma mente e realizadas pela mesma mão. E já que Deus considerou adequado estabelecer o sétimo dia para comemorar a conclusão de sua obra criadora, por que não reunir todas as suas obras misericordiosas por nós e celebrá-las em um mesmo dia? A grandeza da redenção, portanto, em vez de ser um motivo para a mudança, é uma razão a mais para que o sábado, tal como foi originalmente dado, seja ainda mais precioso para nós. Além disso, supondo que uma mudança de dia fosse realmente necessária para celebrar a conclusão da obra da redenção, qual dia seria o mais apropriado? Seria o dia da crucifixão, o da ressurreição ou o da ascensão? Se o momento da maior demonstração do amor de Cristo pela humanidade e de sua maior obra em nosso favor devesse ser escolhido, então deveríamos celebrar o dia de sua crucifixão. Esse foi o dia em que, se em algum dia específico a obra da redenção pode ser considerada completada, isso se dá segundo o testemunho do próprio Salvador, que disse na cruz: "Está consumado". Esse é o dia e o evento no qual o apóstolo Paulo gloriava-se de modo especial, e era a paixão de Cristo que ele constantemente dirigia à mente de seus irmãos, como sendo o fundamento da esperança e fonte de encorajamento. E se quisermos que o dia da mais alta exaltação de Cristo seja o dia para celebrar a conclusão de sua obra, então certamente devemos escolher o dia de sua ascensão, e não o da ressurreição. As Escrituras dizem que foi quando ele subiu às alturas que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Foi então que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Foi nesse momento que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Se então fosse necessário escolher um dia como sábado semanal, que fosse verdadeiramente o dia da redenção, pareceria mais apropriado escolher o dia da morte de Cristo, que foi o fim de sua tentação e conflito com os poderes das trevas e a mais severa prova de sua obediência, ou o dia de sua ascensão final. Essas observações não são feitas para afirmar que esses dias têm mais valor do que outros, pois apenas uma instituição divina tem peso para nós, mas para mostrar as contradições a que são levados aqueles que pretendem honrar a ressurreição. Enquanto negligenciam a lei de Deus, é evidente, com base nessas considerações, que o argumento pela necessidade de mudar o sábado para comemorar a obra da redenção não é sustentado nem pela razão, nem pelas Escrituras. Ele repousa exclusivamente sobre a autoridade humana e reconhece um princípio que justificaria todas as inovações e extravagâncias do papado. Ponto 3. Ausente no trecho original. 4. O encontro de Cristo com os discípulos após a ressurreição. É comum os defensores de uma mudança do sábado darem grande ênfase ao encontro de Cristo com seus discípulos após sua ressurreição, no primeiro dia da semana. Examinaremos essas diferentes aparições e veremos se elas fornecem alguma prova da mudança que se pretende demonstrar.
No dia em que foi visto pela primeira vez após a ressurreição, Cristo apareceu 3 vezes a diferentes pessoas e em lugares diferentes. Sua primeira aparição foi a Maria, enquanto ela estava sozinha no sepulcro. João capítulo 20, verso 16. Não há, contudo, nas circunstâncias ligadas a esse encontro, nada que indique que deva ser atribuída qualquer santidade ao momento em que ocorreu. Sua segunda aparição foi a 2 de seus discípulos, enquanto viajavam para Emaús. Lucas capítulo 24, versos 13 e 35. Ele os acompanhou até aquele lugar, e tanto eles quanto ele retornaram a Jerusalém no mesmo dia, perfazendo uma distância de cerca de 15 milhas. Não há qualquer indicação de que essa viagem tenha sido empreendida por motivos religiosos. E como nosso Senhor não repreendeu os discípulos, nem os instruiu a agirem de forma diferente no futuro, é razoável supor que aprovou sua viagem naquele dia. Assim sendo, essa circunstância, em vez de indicar qualquer reverência pelo primeiro dia, nos dá o exemplo de Cristo e dos apóstolos viajando nele. Sua terceira aparição foi na tarde do mesmo dia, quando os discípulos estavam reunidos, provavelmente em sua própria casa, pois encontramos os 11, não muito tempo depois, ocupando um quarto em Jerusalém. Compare João capítulo 20, verso 10, com Atos 1 e 13, na manhã. Não há a menor insinuação aqui de que os discípulos estiveram reunidos durante o dia ou estavam agora para a adoração. Pelo contrário, a ausência de Tomé constitui evidência presuntiva de que essa não era uma reunião previamente combinada. E o fato de que a maioria deles ainda não estava convencida de que Jesus havia ressuscitado demonstra a impropriedade de se representar esse encontro como prova de consideração pelo dia em razão da ressurreição. Era importante que as primeiras informações sobre a ressurreição fossem transmitidas para consolo dos discípulos desanimados e como testemunho da veracidade da predição do Salvador de que ressuscitaria após 3 dias. E não há nada nessas várias aparições que pareça ter sido destinado a qualquer outro propósito. O próximo e único outro encontro de Cristo com seus discípulos que se afirma ter ocorrido no primeiro dia da semana é mencionado em João, capítulo 20, verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Ora, se esse encontro foi no domingo seguinte, ele não fortalece em nada sua reivindicação de consideração religiosa, pois não é descrito como uma reunião destinada à adoração. Marcos 4 e 14 da tarde, ao mencionar uma das aparições de Cristo, diz: apareceu aos 11, quando estavam à mesa, ou seja, comendo uma refeição comum. Não há nada que dê ao encontro um caráter religioso ou indique consideração pelo dia. Mas não é de forma alguma certo que a expressão após 8 dias signifique apenas uma semana. Quem pode dizer que não foi no 9º dia após sua primeira aparição? Outras aparições do Salvador são registradas que ninguém afirmará terem ocorrido no primeiro dia. Ele apareceu aos discípulos quando estavam pescando no mar de Tiberíades, João 21, 13, e foi visto por eles durante 40 dias antes de sua ascensão, Atos 1 para 3. Agora, se as aparições de Cristo no primeiro dia provam que ele é o sábado, então suas aparições em outros dias provam que eles são sábados, já que negócios igualmente importantes foram tratados, e tanto se menciona o sábado em um caso quanto no outro. E se isso for permitido, então temos o exemplo de Cristo e dos apóstolos para viajar, pescar ou fazendo qualquer outro trabalho no sábado. O resultado nos levaria à consistência ao aplicar o princípio de que o exemplo sem preceito deve regular nossa prática. Mas as reivindicações do 7º dia não se apoiam em tal autoridade. Deus o ordenou, e então acrescentou ao preceito seu próprio exemplo de descansar nesse dia. Nenhum argumento, portanto, baseado em exemplo sem preceito, pode justamente pesar contra ele. 5. Consideração dos apóstolos pelo primeiro dia. Outro argumento para a mudança do sábado é a suposta prática apostólica de se reunir no primeiro dia da semana para o culto público e o partir do pão. Afirma-se com frequência e confiança que a guarda do primeiro dia em vez do 7º é sancionada pelo uso apostólico. A prova dessa posição se baseia principalmente em 2 passagens. Vamos examiná-las. A primeira é Atos capítulo 20, verso 7.
E no primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos para partir o pão, Paulo lhes pregava, estando para partir no dia seguinte, e prolongou o discurso até a meia-noite. Mas há algo nessa ocorrência, ou nas circunstâncias que a acompanham, que prove clara e inegavelmente um exemplo apostólico em favor de um novo sábado, ou da observância do primeiro dia da semana, de qualquer forma, como substituto da instituição anterior? Certamente que não. A passagem não prova nem mesmo que a prática de se reunir para a adoração no primeiro dia da semana fosse então comum e geral. Mas mesmo que provasse, isso não determinaria a mudança pretendida. Nada é dito no relato que caracterize o dia dessa reunião como um sábado. Reunir-se para o culto público é apropriado em qualquer dia da semana, e também o é o partir do pão. A ceia foi primeiro administrada em um dos 6 dias úteis, e não há nada nas Escrituras que restrinja sua administração posterior a um dia específico, nem mesmo ao sábado autorizado. Além disso, neste caso, o partir do pão foi adiado até depois da meia-noite. Naturalmente, de acordo com a contagem de tempo judaica, foi realizado de fato no segundo dia. E isso também deve ter sido o caso, de acordo com o costume predominante entre os observadores do primeiro dia, de começar o dia à meia-noite. Parece, portanto, que o apóstolo e seus irmãos não foram muito precisos quanto a realizá-lo no primeiro dia. Que se tire o máximo desta passagem, e ela ainda carece de uma designação divina do primeiro dia como o sábado cristão. E, portanto, falta-lhe completamente a evidência necessária de uma mudança na lei sabática. Certamente, se tivesse havido tal mudança, e esta, com mais uma instância de reunião no primeiro dia da semana, fosse conter a evidência para todas as gerações posteriores, deveríamos ter sido informados do fato. Algo teria sido dito para determinar que o primeiro dia da semana era considerado um sábado e que havia tomado o lugar do 7º. Mas nada disso existe. O registro é perfeitamente silencioso em relação a qualquer um dos 2 pontos. Além disso, é evidente que o sábado original continuou a ser observado durante todo o período da história do Novo Testamento. Este é um fato tão claro que ninguém que examine o assunto com sinceridade o negará. Isso mostra que a opinião de um novo sábado, observado como teria de ser em conexão com o sábado do 4º mandamento, e sem que se dissesse uma só palavra sobre o assunto, ou que se levantasse a menor objeção, questionamento ou agitação a respeito, é perfeitamente absurda. Tal é o resultado desse raciocínio baseado em um suposto exemplo apostólico, dando à passagem seu escopo mais amplo possível, como implicando uma prática comum de se reunir para o culto público no primeiro dia da semana. Mas, na realidade, não há nada neste texto que prove ou implique que tal prática fosse comum naquele período. Pelo que aparece, pode ter sido uma reunião ocasional, convocada meramente em consequência da partida de Paulo no dia seguinte. Portanto, adotar uma prática tão importante como a questão em pauta, com base em um testemunho tão vago, incerto e inadequado, especialmente quando para isso devemos abandonar um mandamento claro e positivo de Deus quanto à observância do 7º dia, e um costume tão antigo quanto a conclusão da criação, é extremamente irrazoável. Outra passagem citada como prova de um exemplo apostólico de guarda do primeiro dia da semana, e consequentemente como apoio à opinião de que o sábado foi mudado, é 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu for. Essa passagem, como as outras, não implica que o primeiro dia fosse então geralmente reconhecido como dia de culto público. De fato, ela não implica necessariamente nem mesmo uma reunião pública de qualquer tipo. A instrução para que cada um ponha de parte em casa, para benefício dos santos pobres em Jerusalém, no primeiro dia da semana, equivale necessariamente a nada mais do que a designação desse dia para preparar sua oferta em casa, de modo que estivesse pronta quando o apóstolo chegasse. Mas se for entendido que isso implica algo a mais, é simplesmente que eles deveriam reunir suas doações no primeiro dia da semana, de forma a estarem plenamente preparados para a visita do apóstolo. Portanto, de acordo com essa visão do caso, isso não prova nada além de uma reunião ocasional nesse dia para o propósito de uma contribuição pública a um importante objetivo de beneficência.
Mas mesmo que pudesse ser interpretado de forma a implicar claramente que era então uma prática comum e geral reunir-se para adoração pública e instrução nesse dia, isso não serviria para nos indicar que se trata do sábado cristão e um substituto para o sétimo dia, visto que não contém nenhuma informação nesse sentido, e nenhuma autorização divina aparece em qualquer parte dos registros do Novo Testamento para a suposta mudança. Reuniões para culto público, coletas de ofertas e até mesmo a ceia do Senhor não constituem um sábado. Sabatizar é descansar de nossos próprios labores seculares e guardar um tempo para Deus. Essas provas para uma mudança do sábado, portanto, que são indiscutivelmente as melhores que podem ser apresentadas, são completamente deficientes, e o argumento baseado nelas, como geralmente apresentado, é enganoso e indigno de confiança. 6. Descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Muito tem sido dito a respeito da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Alega-se que esse foi o primeiro dia da semana e que essa circunstância foi uma indicação de que Deus pretendia conceder ao dia, em suas recorrências semanais, uma honra especial. Esta opinião, no entanto, é sustentada apenas por suposição. O dia em que esse notável evento ocorreu é conhecido apenas como o dia de Pentecostes, uma festa anual dos judeus 50 dias após a festa da Páscoa, que ocorria no 14º dia do primeiro mês. Portanto, ele poderia ocorrer no primeiro ou em qualquer outro dia da semana. Nesse ano, provavelmente caiu no 5º ou no 7º dia. Mas a falácia do argumento que aqui contestamos é evidente pelo fato de que ela se baseia na presunção de que começaram a contar os 50 dias a partir do dia seguinte ao sábado semanal, ao passo que contavam a partir do sábado pascal anual. Ver Levítico 23. A descida do Espírito Santo nessa ocasião não poderia ser considerada como dando fama a qualquer outro dia além da festa judaica de Pentecostes. Mas não temos evidência de que Deus pretendia, por meio do evento, conferir honra especial a qualquer dia. Foi o cumprimento de uma promessa importante, que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. 7. Dia do Senhor. Um argumento para a mudança do sábado baseia-se na suposta aplicação do título Dia do Senhor ao primeiro dia da semana. A única passagem citada para sustentar isso é Apocalipse 1:10 da manhã. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Mas que o dia aqui chamado de Dia do Senhor seja o primeiro dia da semana é meramente assumido, e portanto não deve ser considerado como provado. De fato, não é provável que este seja o dia a que se refere. Se essas palavras forem entendidas como referindo-se a um dia natural, é mais provável que seja o 7º dia, que Deus abençoou e santificou para seu serviço especial, do que o primeiro dia. O 7º dia é chamado por ele de Meu Santo Dia e de O Santo do Senhor, expressões muito semelhantes à utilizada nesta passagem. Esse também foi o sábado que foi feito para o homem e do qual Cristo diz ser o Senhor. E já que foi observado até o final da história do Novo Testamento, seria perfeitamente natural que João se referisse a ele como o Dia do Senhor. Além disso, não há evidência de que o primeiro dia da semana tenha sido denominado o Dia do Senhor em tão cedo período. Apenas um escritor menciona essa expressão até quase o final do 2º século. E o autor reputado dessa passagem, ao falar em seu Evangelho, que foi escrito alguns anos depois do Apocalipse, da ressurreição de Cristo e do primeiro dia da semana, nunca dá a entender que o dia deveria ser chamado por qualquer outro nome. O erudito Morer, embora defensor do primeiro dia, ao mencionar os diferentes dias aos quais essa frase pode ser aplicada, reconhece a total incerteza quanto a que dia é pretendido, e diz: é muito provável que o uso mais solene e público dessas palavras não tenha sido observado até aproximadamente o tempo de Silvestre II, quando, por ordem de Constantino, tornou-se um preceito. É evidente, portanto, que essa passagem não pode ser justamente usada como prova de que o sábado foi transferido para o primeiro dia da semana. Agora examinamos os textos comumente citados para provar uma mudança do sábado original e os achamos completamente insuficientes e enganosos. Daí, as reivindicações do sábado do 4º mandamento, sem abrandamento, são plenamente sustentadas.
Os defensores do primeiro dia estão cientes de que, se não for possível provar a abrogação ou mudança da lei do sábado original, o sétimo dia ainda é o verdadeiro sábado. O Dr. Dwight, por exemplo, faz a seguinte admissão: se não pudermos encontrar nas Escrituras uma prova clara e ampla da abrogação do dia original ou da substituição de um novo, o sétimo dia, sem dúvida, permanece em plena força de obrigação, e agora deve ser celebrado por toda a raça de Adão. Continua. Se este conteúdo foi uma bênção para você, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos bíblicos em audiobooks dos pioneiros. Faça parte conosco da preservação das verdades eternas adventista.